Então, falando da qualidade do ensino aqui, você em agosto de 2020 aceitou lá o desafio de ir para o MEC e tudo mais, para as séries, e na sequência você foi para o INEP, e lá você criou a visita virtual em loco. Qual era o cenário quando você criou isso, assim? Porque isso já foi em 2021, certo? Isso, 21. 21. Isso. Como é que estava o cenário das avaliações nesse ano de 2020 com tudo paralisado? 2020, salvo melhor engano aqui, 2020 acho que foram realizadas por volta de 300 visitas. Começo do ano, provavelmente. No começo do ano. Total, 2020 todo, 350 visitas, tá? Uma coisa para mais ou para menos. Mas por volta de 300 O visitas. normal é... Média de 5.000 visitas o INEP realizava. Então já tinha uma queda forte. Quando eu assumi em final de fevereiro de 2021, o INEP tinha realizado somente 5 visitas. Tá? Então a ordem, né, do MEC era: precisamos fazer com que o setor se movimente. Okay? E eu tinha diversos desafios. O primeiro deles, o cronograma do Enem estava atrasado. E eu tinha que rodar o SAEB 2021, que também não tinham feito a licitação. O SAEB é? O SAEB é uma avaliação que ocorre a cada 2 anos para mensurar a qualidade de ensino e educação básica. Ah, legal. Tá? Ele trabalha com algumas faixas, né, de educação da educação para fazer essas avaliações. Bom, e é um exame nacional. Enseja, CELP-Brás, o censo, revalida. Tinha que fazer. Aí eu sou muito um gestor que tem que olhar os recursos que você tem em mão, certo? Falei, vamos lá no subsolo do INEP, vamos olhar aqui como está a estrutura. Essa de subsolo é literalmente no subsolo? Subsolo, literalmente no subsolo mesmo, né? Tem a área que eles montam a prova, que é a área de segurança máxima, lá do lado esquerdo, e depois tinha um vão grande onde ficavam os funcionários, os colaboradores, que marcavam as passagens aéreas, reservas de hotéis, enfim, para os avaliadores visita, né, do ensino superior. Só que não tinha ninguém, obviamente, pandemia, mas um espaço enorme. Aí eu olhei aquele espaço, aí mostraram como que era lá as salas de segurança do Enem. Falei, presidente, não tem espaço, falar para mim. Não tem espaço e não tem espaço suficiente para montar as provas. Olhei aquele vão, falei assim, o nível 1 de segurança, então nós vamos montar um ambiente de segurança para os exames, que é o ENAD, tinha o ENAD também. ENAD, Revalida, CELP-Brás, SAEB, vão ficar nesse novo ambiente. Nós vamos criar um nível 1 e nós vamos dobrar o espaço de segurança do Enem. Então, e aí você fala assim, bom, e agora? Como que a gente vai avaliar o ensino superior? Bom, o espaço já não estava sendo utilizado, certo? Vamos ter que criar um novo modelo. Foi assim que surgiu, tinha que resolver. Então, nós inovamos, mas impactamos positivamente em todo o processo avaliativo do INEP. Em todo o processo avaliativo do INEP. E foi muito prazeroso esse desafio, porque eu tive bons servidores comigo, então vale ressaltar isso. Não é que você fala do servidor a visão, mas tem sim pessoal que trabalha muito afim. Foi né? uma pergunta provocativa, Sim. porque eu acho que isso também é um pouco de lenda. Nem lenda. Não, o pessoal trabalha bastante. Senso comum, né, gente? Trabalha Exato. bastante, são sobrecarregados, né? Inclusive, eu fui o presidente que mais apoiou as causas dos servidores, né? Na administração pública também. E, bom, fizemos tudo isso, e agora como que nós vamos fazer esse processo? Vamos chamar os stakeholders, vamos chamar aqui as associações, vamos chamar o CNE, um representante do CNE, um representante do CONAS. O CONAS é muito importante porque é o guardião dos sinais, dos notáveis professores, né? Inclusive, no meu LinkedIn, eu agradeci o apoio deles, completou, né, 1 ano de visita virtual em loco, fiz questão de agradecer, pus o nome de algumas pessoas importantes aí também nesse processo. O MEC, eu falei assim, pessoal, nós precisamos fazer uma visita agora virtual. Não tem o EAD, Caco? Não, existe o EAD? Eu falei assim, existe o EAD. Por que não uma avaliação virtual? E já tinham discutido isso antes no passado, mas aí tinha um pessoal retrógrado, preconceito. Mas eu vou cumprir a lei. Tá vendo? Olha que interessante. Esse é o ponto importante da governança com inovação. Eu vou cumprir a lei, plenamente ela, só que virtual e de uma forma mais segura. Olha só.
Nós gastávamos, em média, 75 milhões de reais por ano para mandar os professores. Em média, tá, gente? Em média. Ok, gastasse bom recurso. Ah, mas as faculdades pagavam as taxas, tá? Mas paga, mas não 100% é suficiente para cobrir todos os tempos. Não fecha a conta. O professor, se for fazer uma autorização, são 2 dias. Credenciamento, em média, 3 dias. Só que ele tem que viajar, um dia para viajar, um dia de viagem de ida ou um dia de viagem de volta. Então, 4 dias, ele tem que sair da faculdade que ele está alocado para atender uma avaliação em outra instituição de um outro estado, que não pode ser no mesmo estado. Olha isso, olha a ineficiência. Estou tirando o professor do ensino para ser um avaliador, né, em outro curso. Ok, então eu tô gerando uma certa ineficiência, concorda? Ele está saindo do local dele de trabalho. Esse custo pode ser maior do que 75 milhões em média. É o custo direto, perfeito. Riscos de você cancelar passagem aérea, viagem, doença, enfim. Vários riscos. Ok. O INEP não tem como garantir 100% dessas visitas, porque não tem como mandar um servidor para cada visita. E não manda. Se mandar é por auditoria pontual, mas não tem como abraçar 5 mil visitas. Você garantir que todas estão dentro do padrão de qualidade. Então foram as premissas que nós colocamos isso numa parede, vamos anotando. E aí, vamos fazer gravada. Então, nós resolvemos o problema. Primeiro, o professor não precisa viajar. Segundo, ela é gravada. Se é gravada, é auditada. Então, o INEP consegue ficar 100% se quiser nessas visitas, porque você pode puxar. E outro ponto que é o mais importante que o Brasil sofre, judicialização. Muita judicialização na visita presencial. Na virtual, até hoje não teve judicialização. Pelo meu conhecimento, até hoje não teve uma judicialização do processo avaliativo virtual. Dá um exemplo. Assim, eu vou até te pedir, professor, assim, porque tem muita gente que assiste a gente talvez não saiba como funciona uma visita presencial e muito menos como funciona uma visita virtual em loco. Em linhas gerais, como funciona uma e como funciona a outra? São iguais, porque o roteiro é o mesmo. Certo. O que muda é que o professor não está lá em loco. A outra está na instituição dele, está lá trabalhando, né? Certo. Na instituição dele, não precisa viajar. Mas o roteiro é o mesmo, as premissas são as mesmas, as exigências são as mesmas, ou seja, você não muda a avaliação em si. Que a metodologia é a mesma, entendeu? Por isso eu falei que, quando você me perguntou, poxa, presencial é melhor que o EAD? Se a metodologia for bem aplicada, efetivamente bem feita, tanto faz, concorda? Sim. É o caso da visita virtual. Perfeito. Uma dessas visitas... Só para ele concluir o raciocínio aqui, assim, porque para entender que é o mesmo processo. E me dá um exemplo, professor, de judicialização no presencial, e claro, não acontece. Tem que tomar cuidado para não entrar muito, mas exemplo, vamos supor que o professor esteve em determinada localidade, não teve um bom trato, ou teve alguma fala não conveniente ao processo, etc, deu uma nota baixa, por exemplo. É claro que ele recorre ao CTA, tem as ferramentas internas, mas corre também o risco de acontecer algumas judicializações. Com a visita virtual é gravada. Entendi. Você tem o VAR, famoso VAR, né? Então eu brincava, agora nós temos o VAR, né? Então, claro, tem a reclamação na visita, é normal ter. Então tem o CTA, né? Que é um conselho específico do INEP, que é o famoso STJ, né? Ele vai lá verificar se de fato quem tem a razão. A judicialização é extra INEP. É um pedido da instituição que recebeu uma nota baixa. Isso. Ela vai lá e questiona aquela nota. Pode questionar. E aí... assim, quando está dentro da esfera do INEP, ok. Tem lá, administrativamente falando, todas as etapas de você poder recorrer a uma nota baixa, alguma coisa que a instituição não digeriu bem no processo. Falou assim, olha, eu quero meus direitos. Uhum. Mas também tinha judicialização. Porque você não tem... e agora, com a virtual, é gravado. Então, o CTA morre no CTA mesmo. E no CTA, eu coloquei uma inovação também no CTA. Isso aí foi um ponto que eu sugeri, né? E acolheram, né? Acataram, os stakeholders acabaram acatando, no sentido que o próprio coordenador, o membro do CTA, né? Que dentro da área de conhecimento tem um grupo de professores que são selecionados, eles pegam um processo que tem alguma divergência,
antigamente ele só olhava o quê? O processo. Agora ele pode também marcar uma reunião virtual com as partes, né? Gravada, ouvir as partes e poder sim tomar uma decisão em cima disso. Ou seja, você evita judicialização. E você tenta ultrapassar todas as divergências administrativamente falando. Você não precisa judicializar. E para a esfera, né, você acelera, você economiza recurso todo mundo. A economia foi assim brutal. E nós publicamos um estudo, cara, até coloquei o link, se eu depois puder compartilhar com os nossos... A gente coloca na descrição do episódio. A gente coloca também um QR Code aqui, para quem quiser verdade, acessar. Agora a gente pode colocar um estudo. Aí você tá vendo um QR Code aqui que aponta a câmera do seu celular e pode... Já vai direto para ele. Fizemos um estudo que ratifica, né? Que o virtual, em relação ao presencial, a qualidade é a mesma. E como as IAs receberam isso? Muito bem. No início foi interessante. No início, quando nós falamos, precisamos aí fazer um teste, né? E, obviamente, né, governo, né, a instituição de ensino assusta um pouco. Ela fala assim, poxa, mas e aí? Se eu tiver uma nota baixa? Eu falei, não, nós vamos fazer a avaliação virtual. Fique tranquilo, se tiver nota baixa, nós faremos a presencial. Fica tranquilo, nós vamos fazer um teste. Mas primeiro foi o teste. Depois nós fomos para o ciclo 2 de aplicação. E aí nós começamos a colher as experiências. Então, nós pegamos professores renomados, né, da iniciativa privada, da administração pública. Um deles foi o próprio professor Borges, né, que estava no Descomplica também, né? Acho que estava no processo de EAD, né? Ele é muito voltado aí ao EAD e também na regulação. Ele é muito bom em regulação. Ele foi um dos parceiros do mercado, né? De poder contribuir, sugerir. Uma sugestão dele foi até interessante. O INEP não fazia visitas em julho, no mês de julho. Aí ele chegou, presidente Danilo, poxa, por quê? Em julho não, tem instituição que nem funciona, não está funcionando, precisa funcionar. Tem professor que... né, para receber a visita, por quê? Eu falei, boa pergunta. Aí o pessoal, não, que normalmente é festa. Não, vamos começar a fazer. Então, em média, acho que são 200 a 300 visitas só no mês de julho que acontece. Olha que legal. Então, assim, ouvir as demandas da sociedade. Não, porque quando você fala disso, o que viria na minha cabeça, tipo, uma resposta para isso muitos professores estarão de férias e isso é uma questão de sindicato. Tudo bem, muitos professores até poderiam, mas se é um curso novo, uma faculdade nova, não teria esse problema, entendeu? Aí você pode atender as faculdades novas. Entendi. É nesse ponto. Então, você tem que fazer o quê? Deixar o processo, fluir o processo. Fazer mais perguntas, né? Isso, mais perguntas, Deixa eu só resgatar aqui uma dúvida que eu acho que é importante em relação a essa visita em loco. Ela é baseada, basicamente, essa visita, a metodologia dela é em entrevistas. Você entrevista os professores de diversas áreas e tal. Mas também tem uma parte dela que é a avaliação física da instituição. Se ela tem condições de tudo que ela está falando que ela vai fazer, se ela tem condições. E como que faz com essa questão da estrutura física numa avaliação virtual? Boa pergunta. Vamos falar de acessibilidade, por exemplo. Você pode colocar a câmera numa cadeira de rodas. Porque se a cadeira de rodas, de fato, ela se movimenta sem problema e passa, né? Mostra que tem acessibilidade. Não precisa ter alguém lá para verificar a acessibilidade. Você tem formas de você filmar, demonstrar, sem ter alguém lá especificamente. Né? E com georreferenciamento também. Entendi. Perfeito. Com georreferenciamento também. E gravado. Então, perfeito. Então, e uma última pergunta. Você fica à vontade. Não, só essa parte de regulação. Tudo na vida, tudo, você tem os desafios e os percalços. Assim, é inegável, eu concordo contigo, até por o Brasil ser um país continental, é impressionante como isso não demorou tanto tempo para ser feito e só foi feito impulsionado por uma pandemia, infelizmente. Agora me conta, qual foi o maior desafio disso? O maior desafio dessa visita em loco? Porque assim, eu sei que nem tudo foi perfeito. Assim, se o professor pudesse avaliar hoje, qual foi o maior desafio? Foi internet? Foi, convencer de repente, as pessoas? Convencer as pessoas, se eles tinham essa intimidade com a tecnologia? A questão da tecnologia foi um ponto importante de sensibilidade, mas é isso que é interessante, nós ouvimos bastante para adequar também o sistema, não ficar tão complexo.
né? Por exemplo, estávamos exigindo um repositório do material específico. O link às vezes não funcionava. Poxa, não podemos nós criarmos aqui, vocês acessam? Poxa, por que não? Tá bom. Então, foram feitos ajustes na famosa metodologia de aceleração, de inovação, que é errar pequeno, aprender rápido. Então, nós criamos a metodologia ágil. Em 40 dias, o projeto entrou em operação. Em 40 dias no Brasil. Isso pensando em autarquia, pensando Demais. em NEC, eu vou fazer justiça aqui, é o que ele pregava na aula de inovação que eu tive com ele. Exatamente, tipo, funciona, mas tá vendo? Eu não sei se você já comentou aqui. Assim, que faz eu não sei se você comentou ao vivo, eu sei que você comentou antes. Você foi aluno do professor. Foi professor. E eu acho que isso é super bacana, que às vezes a gente também tem essa noção de que a teoria não está muito misturada com a prática. E o Caco tá dando um depoimento aqui que viu a teoria e a prática funcionando. É isso aí. Só para a gente matar esse assunto aqui da visita, quais foram os principais benefícios para o Brasil? Em que resultados são você fala assim, não, a economia de 35 milhões que você falou, quais são os grandes ganhos dessa inovação? O principal ganho, eu vejo a transparência na relação entre o público e o privado. Eu acho que foi um ganho, um marco, onde nós demonstramos que juntos possamos, né, conseguimos construir algo inovador, seguindo a lei, economia de recursos. Que beneficiou todo mundo. Transparência, né? Você tem que gerar uma governança de transparência e confiabilidade, né? E virou lei. Em um ano, em execução, a visita virtual Unlock foi aprovado, tanto na Câmara como no Senado, no primeiro turno, e entrou na Lei dos Sinais uma lei que não se mexia desde 2004. Por várias tentativas, né? Mas o que aconteceu foi essa interação com os stakeholders. Então foi... E você citou também aqui no off pra gente que das 5 mil visitas em média condicionalmente passou para 8 mil, mais ou menos? Isso. Muito, muito bem lembrado. Obrigado, Caco. Em média, o INEP realizava 5 mil visitas. Então houve uma queda em 2020, pós a pandemia, caiu para por volta de 300 visitas. Assumi o INEP com 5. Já em 2021, batemos lá 3.500 visitas realizadas. Olha isso, 2021. Que era o auge da entrou pandemia. Em abril. E que era o auge da pandemia. Aí, nossa meta para 2022 eram 7 mil visitas. Conquistamos acima de 8 mil visitas. Ou seja, poxa, e há uma previsão, que aí depende, claro, da gestão, e enfim, que poderia ganhar uma atração de 1.000 visitas por mês, em média, ou seja, 12 mil visitas por ano. Então, é um baita benefício para a sociedade. Sim. E com